Boa noite, torcida tricolor. Pessoal, eu poderia deixar de trazer essas informações de agora, né? Tá certo? O clima esquentou lá no CT Casa Castilho, pessoal, já tarde, viu? Nessa quinta-feira, dia 16. Então, pessoal, cerca de 45 torcedores do Fluminense foram à porta do centro de treinamento, né, para protestar contra o atual momento do Fluminense, pessoal. Somam 4 jogos sem vitória e vem de uma derrota amarga que foi ontem lá no Maracanã, na Libertadores, jogando na sua casa, pelo Rivadavia, tá certo? Pela fase de grupo, segundo jogo. Lembrando que o Rivadavia é um time que ressurgiu agora, ele já foi fundado há muito tempo, mas ele não era um time de ponta lá da Argentina, tá certo? Então, tá jogando com o River Plate, tá certo? Boca Juniors. Então, ele não é um time bobo, é um time bom. Então, precisava o Fluminense ter cuidado com esse aspecto, tá bom? Mas mesmo assim, dentro da nossa casa, o Fluminense é que tem que mandar e tem que favorecer o seu favoritismo e ter ganhado aquele jogo de ontem, tá certo? Tem alguns detalhes também que eu vou mostrar para vocês aí. Eu vou mostrar as imagens dos torcedores, pessoal, chegando, as imagens dos torcedores chegando lá no centro de treinamento, tá certo? Alguns desceram do carro para se explicar com os torcedores, tá bom? Vai ter falas não, mas vai ter só a imagem de alguns descontentamento por parte da torcida tricolor. Entre eles, pessoal, que foi abordado, eu vou compartilhar na tela com você as imagens do Samuel Xavier, do Martinelli, do Freitas, turma, e do James, e até do Hércules. Perguntaram até pro Hércules por que ele foi substituído. E foi um questionamento que eu fiz ontem na minha live. Por que o Hércules foi substituído? Opção do treinador ou ele saiu machucado? Tá certo? Mas o Hércules parece que não respondeu, tá bom? Então, turma, ficou bem claro que aquele jogo de ontem, o Fluminense precisava ganhar. Era necessário ganhar. Era obrigação ganhar. Por quê? Se a gente está na fase de grupo, no grupo C da Libertadores, e só temos um ponto até o presente momento, é porque o jogo lá com Laguaira, lá na Venezuela, foi empate. Certo? Um jogo ruim para o Fluminense, não foi bom. O Laguaira foi visitar o Bolívar, ganhou mais um ponto porque foi só empate. Então, o jogo de ontem era para somar 3 pontos com um ponto que já tinha 4. Mas aí não foi o que se viu durante os 90 minutos do Fluminense. Um time que foi totalmente apático, um time que foi não soube jogar nas 4 linhas, não soube posicionar, não soube pressionar o seu adversário, que marcou linhas altas, marcou homem a homem. Cada jogador do Rivadavia ele marcava. Os jogadores do Fluminense que tentavam às vezes driblar, lançar, tinha um jogador sempre na sua marcação. E o ponto forte do Rivadavia, pessoal, era o que? Era o seu cabeceio, as suas bolas aéreas. E aí ele já veio montado em cima desse aspecto que é falha do Fluminense bolas aéreas, seja ela escanteio, faltas ou lances parados. Levantou bola na área, é perigo de gol, então gol para o adversário. Foi isso que aconteceu, pessoal. Então não podemos admitir uma falha tão clamorosa desse jogo do Fluminense ontem na Libertadores. Ficou ruim pro Fluminense, tá certo? Porque o próximo jogo ele vai jogar fora, tá bom? Vai jogar fora. E ainda tem um jogo ainda do Brasileiro contra o Santos no domingo. E ainda tem a Copa do Brasil também, lá contra o Operário, lá no Paraná. Tá certo? Então, mostra que os jogadores... O que foi que aconteceu mesmo? Zubeldia não soube escalar. Zubeldia não soube colocar a sua forma tática para manter o mando em campo e ganhar a partida? Ou foi os resquícios
as consequências do adiamento do jogo em que o Fluminense perdeu para o Flamengo. Ainda respinga isso? Será? Eu me pergunto. E aí, torcedor, é isso que está acontecendo? E outra coisa, diretoria do jogo do adiamento, mais uma vez eu vou bater em cima. Foi uma diretoria também pelo seu presidente Matheus Montenegro, que foi frouxo, foi fraco, foi omisso, tá certo? Porque aceitou essa troca de horário. Para mim não teria troca de horário de jeito nenhum. Tá bom? Quem saiu beneficiado foi o Flamengo, não foi o Fluminense. Você viu aí o que aconteceu, pessoal? Ontem perdemos o jogo por 2-1 de virada. Em que, mais uma vez, o Zubeldia faz uma cagada, faz algumas substituições que a gente não entende. No intervalo, ele colocou o Bernal no lugar do Erros. Eu não entendi porque. Eu acho que ele estava pensando que o Fluminense estava ganhando o jogo. O jogo estava empate. Porque o Fluminense deu bobeira, vacilo 2 vezes. O primeiro gol de empate, pessoal, os jogadores do Rivadavia fizeram trocas, né, de cabeçada de um para o outro. E os nossos 2 zagueiros trombaram junto, né? E aí o jogador do Rivadavia tocou para outro e o outro cabeceou em cima do Samuel Xavier. É outro também que está jogando ruim, está em péssimas condições. É a parte física que está batendo desses jogadores. Não pode ser. Não pode ser. Teve a data FIFA justamente para isso, turma tricolor. Para você colocar em dias a parte física. Depois que a Costa saiu, o time desandou. Hein? Então, diretoria é culpada, presidente é culpado. Então, esse protesto é mais do que válido. Tem que cobrar mesmo. Os jogadores têm que jogar e mostrar garra, determinação e vontade. Zubeldia, preste atenção. Escolha as melhores opções para escalação. Porque assim não dá. Já disse, a próxima partida que você perder, você vai ser pressionado e você pode até ser demitido. Olha o que eu estou falando para vocês. O Fluminense não aceita mais uma derrota patética do que aconteceu ontem. Vai ser difícil o Fluminense recuperar esses pontos na Libertadores, porque vai jogar na Bolívia, na altitude. Enfim, tem que fazer os pontos em casa e também ganhar fora de casa também. Tá bom? Então, pessoal, esse aqui é meu repúdio também, uma indignação no jogo de ontem. Protesto é válido, tá certo, tem que cobrar dos jogadores que não estão rendendo porra nenhuma. Tá ok? Turma tricolor, se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha e faça a inscrição, que é totalmente gratuito, tá bom? Apoie o canal do Francisco Humberto, o professor tricolor. Tá ok? Boa noite.